Opa, já tá gravando? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor devidamente nutrido, aula de educação física abordando nutrição, suplementação, anabolizantes e distúrbios alimentares. Vamos lá, ó. O corpo como linguagem e identidade. Na sociedade contemporânea, o corpo transcendeu sua função puramente biológica para se tornar um dos principais vetores da identidade e expressão individual. Então, primeiro adendo é entender que o corpo vai além do seu aspecto biológico. A gente não está falando apenas da carne, a gente está falando da sua construção identitária. Então, o corpo tem uma linguagem, tem um direcionamento que vai além do aspecto físico, ok? Isso inicialmente, porém a gente vai começar a abordar e entender que algumas construções identitárias influenciam na construção corporal física, tá bom? Avançando, então aqui, ó. Esta hipervalorização estética, intensificada pelas mídias sociais, vamos grifar aqui, ó, mídias sociais, e pela a cultura do fitness, vamos fazer daqui a pouco uma adendo sobre esse fitness, gera uma pressão constante pela busca do corpo ideal. Então é aquilo que eu falei já inicialmente. Temos o aspecto físico corporal, mas o corpo vai além dessa composição física, desse aspecto biológico. A influência da construção cultural que vai fazer parte da identidade do indivíduo, ela vai influenciar na estrutura corporal porque vai orientar, obrigar, condicionar você a querer adotar alguns padrões previamente impostos pela sociedade, ok? Então vamos avançar e a gente vai entendendo essas correlações. Vamos lá. Então aqui, ó. Nesse sentido, é fundamental analisar criticamente como as práticas de nutrição, suplementação e o uso de substâncias anabolizantes se interrelacionam com a construção identitária, impactando a saúde física e mental dos indivíduos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Uma análise de como a gente se alimenta e como isso influencia na nossa construção corporal, a depender da vivência cultural. Simples assim, ok? Avançando. Então, aqui o primeiro tópico que a gente vai analisar, nutrição e corpo saudável. A nutrição equilibrada é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. Então, aqui, inicialmente, nutrição, a gente está falando da alimentação. Vai ser esse o nosso direcionamento, tá bom? Então, aqui, ó. Isso envolve fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários, garantindo energia para as atividades diárias e práticas corporais. Uma alimentação saudável deve incluir uma variedade de alimentos, respeitando a moderação e o equilíbrio entre os grupos alimentares. Aí aqui é aquele resgate lá da aula básica de biologia, ciência, que existe a cadeia, a pirâmide alimentar, que tem a base dos carboidratos, tem proteína, tem vitamina. Menina, se alimenta direito porque tu não está consumindo as vitaminas. É basicamente essa construção. Pirâmide, temos a imagem na tela aqui de uma pirâmide alimentar com a sua base, tem as vitaminas, proteínas, gorduras. Então, de forma bem resumida, o que é nutrição? A nutrição é a ciência que estuda os processos pelos quais o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes, sendo um processo fundamental e alinhado com a homeostase corporal. Homeostase nada mais é do que o equilíbrio. Então, de forma bem resumida e simples, nutrição, alimentação como direcionamento para a manutenção do corpo, fornecer energia e tudo mais, com o objetivo de garantir a homeostase. Homeostase, vamos colocar aqui, ó, equilíbrio. Pronto. Então, aqui, dentro dessa base nutricional, nós temos carboidratos, fonte de energia. Sua ausência, o corpo utiliza gordura para fornecer energia. Então, carboidrato, fonte de energia, fornecer energia. Proteína, constrói e repara tecido muscular. Então, proteína é foco no desenvolvimento de músculos. E gordura também é fonte de energia, produz e equilibra hormônios. Transporte de vitaminas lipossolúveis. As gorduras vão estar mais direcionadas na absorção e correlação com os hormônios.
Então, temos, essa é a base, só tem isso? Não, mas a base seria carboidrato, proteína, tem as vitaminas de alguma forma também e as gorduras. Essas são as fontes, uma para sintetizar, ou seja, para construir músculos, outra para fornecer, tudo isso para deixar o corpo funcionando. Então, essa aqui é a base nutricional, o entendimento acerca de nutrição. Esse alimentar, fonte de energia, para ter funcionamento de forma equilibrada. Equilibrada é o quê? Homeostase. É basicamente essa concepção geral acerca de nutrição dentro desse contexto da aula de educação física. Tudo bem? Vamos avançar. Então aqui, ó, respeito às necessidades individuais. A alimentação também é cultural. O que comemos expressa nossa história, identidade e nosso modo de vida. Deixa eu já até fazer um disclaimer aqui, pode focar em mim, que o vídeo em tela, deixa eu ver para o outro lado, melhor, o vídeo em tela é basicamente isso, é uma forma de expressão. Como é que você se alimenta? Você é uma draga, sai comendo de tudo loucamente. Isso acaba direcionando o seu comportamento através da alimentação. É basicamente a sua identidade sendo impressa da forma com que você come. É basicamente esse o direcionamento. Então aqui, ó, vamos seguindo. Ó. Ela conecta tradições familiares, memórias afetivas e pertencimento social. Se eu chamar você para comer um sushi, você vai dizer, nossa, que base oriental. Isso é uma forma de se alimentar. Mas aqui a gente vai tomar um tacacá. Faz parte da nossa construção identitária esse tipo de alimentação. E isso vai dizer muito sobre os nossos comportamentos, hábitos alimentares, da nossa construção cultural, que faz parte da nossa identidade. Então é importante a gente entender como a gente se alimenta para entender quem é aquele indivíduo, ok? Vamos seguindo. Comer bem vai além de dietas restritivas. É essencial compreender as necessidades individuais de cada corpo, respeitando limites e ritmos. Isso promove uma relação saudável com a comida e com a própria imagem corporal, totalmente diferente dessa branquela aqui. Então, é basicamente isso. Entender que a forma com que você se alimenta, ela expressa essa identidade e vai influenciar corporalmente, transformando aquilo como um exemplo de representatividade do que você come. Como assim, professor? Por exemplo, Estados Unidos, reis dos fast food, a alimentação não é muito saudável, logo os corpos são, de alguma forma, o país com o maior número de obesos. Já em outros lugares em que a alimentação é pautada sobre o equilíbrio, por exemplo, na parte oriental, então já existe um outro perfil corporal. É basicamente entender que o que você come influencia na sua estrutura corporal e aquela imagem vai ser a identidade construída com base na alimentação. Ok? Estamos safe? Avançando. Então aqui, ó, falamos da alimentação, agora suplementação e quando é necessário. Ó, os suplementos alimentares são produtos destinados a grifem, pelo amor de Deus, complementar a dieta de indivíduos saudáveis, fornecendo nutrientes concentrados. Exemplos comuns incluem proteínas de soro do leite, whey protein, creatina, aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. Aí as indicações rápidas seriam, a sua utilização é justificada em cenários específicos, como a dificuldade em atingir a demanda proteica apenas com alimentação. Vou lhe indicar um suplemento. O suplemento é para suprir uma falta que você não consegue atingir naturalmente por meio da alimentação. É obrigatório? Não. Suplementação, grifem a palavra mais uma vez, bem bonito, complementar. Não consegui bater lá das cadeias da pirâmide alimentar a quantidade de proteína necessária por dia. Vou pegar e vou suplementar, vou complementar aquilo que faltou dentro da minha alimentação. É basicamente isso. Se alimentou, está batendo. Se não está conseguindo, aí você acaba suplementando. Essa é a indicação. Quando você não consegue, dentro da sua dieta, dentro da sua alimentação comum, rotineira, bater nutrientes fundamentais para o funcionamento, para a homeostase do organismo. Mas também há as contraindicações. Foca na tela. Quais são os riscos? Ó, a automedicação com suplementos é uma prática perigosa. A superdosagem de proteínas, por exemplo, pode sobrecarregar a função renal e hepática a longo prazo. Então, existem riscos da suplementação equivocada? Claro que existe. É a mesma concepção de você se alimentar faz mal à saúde? Não. Agora, a depender do que você coloque como alimentação
e a quantidade, e aí isso sim vai ser prejudicial, tal qual a suplementação, porque, mais uma vez, a suplementação não substitui a alimentação, ela é rotineira, contínua, faz parte até da construção identitária do indivíduo, porém, não atingiu, você vai complementar por meio da suplementação, porém, se você o faz de forma exagerada e distorcida, sem orientação técnica, aí realmente pode ser prejudicial à saúde, por exemplo, aqui as funções renais. Ok? Lembrando que todo o organismo ele é um conjunto de operações que busca manter a homeostase, esse equilíbrio. E se você acaba colocando nutriente demais, você já vai estar gerando um desequilíbrio. Por isso que pode ser prejudicial ao sistema renal. Ok? Avançando, compreendemos a suplementação, já falamos de alimentação. Agora, o queridíssimo que todo mundo quer ficar bombado: anabolizante, riscos e ilusões. Vamos lá? Os anabolizantes são substâncias sintéticas, ou seja, não é natural. Aqui, aquele meme, eu sou toda natural, bonita pra caramba. O anabolizante não tem nada de natural. Ele é sintetizado, ele é construído. Não é uma produção espontânea. Você sintetiza, você constrói aquele produto, aquela substância que vai ser inserida no organismo, mas de forma artificial. Essa sintética, vamos colocar essa artificialidade como sinônimo, tá bom? Então aqui, ó, são substâncias sintéticas que imitam o hormônio testosterona, estimulando o aumento da massa muscular e força, embora possam ser utilizados com fins, ó, terapêuticos, sob prescrição médica. Seu uso estético é perigoso. Eu vou tomar. Gente, aqui é uma questão clínica. Há pessoas que não conseguem produzir naturalmente alguns hormônios, por exemplo, a testosterona. Vai fazer o quê? Reposição hormonal. Com base em quê? Com base em direcionamento clínico, direcionamento médico. Não é, é porque eu tô tão fraquinho, eu queria ter mais força, eu queria ficar grandão. Essa construção sintética, ela tem, acaba sendo prejudicial à saúde. Para quem não produz, vai ser prejudicial? Não necessariamente, mas ainda há seus efeitos colaterais. Para quem produz e acaba querendo colocar ainda mais, aí sim as consequências elas podem ser bem danosas. Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente consegue enxergar algumas consequências aqui, ó. Temos, ela é prejudicial ao sistema cardiovascular, porque aumenta o risco de hipertensão, cardiomiopatia e eventos tromboembólicos. Tromboembólicos, professor, isso é trava-língua? Cria trombos no sistema circular, tá bom? Sistema cardíaco. É basicamente isso, é só criar um trombo. É tipo quando a gente machuca uma veia e ela cria um coágulozão assim. Basicamente isso, tá bom? Seguindo. Também temos consequências no sistema endócrino. A supressão do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal podem causar atrofia. Ai! Gonadal. Oh, meu Deus! Vamos lá. 3. Não. Tá bom, gonadal. Vamos lá. 3, 2, 1. Também temos as consequências no sistema endócrino. A supressão do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, podendo causar atrofia testicular, ginecomastia e infertilidade em homens e virilização em mulheres. Basicamente vai afetar a genitália, tanto de meninos e meninas. Resumindo, esse trava-língua é só isso, tá bom? Outro problema, consequência no sistema hepático, que já é problema no fígado, e também tem a psique, que é uma alusão à parte psicológica, você fica um pouco mais instável emocionalmente, tá bom? Tá, professor, mas em efeitos práticos, oficialmente, que consequência tem o uso do anabolizante? Vamos focar na imagem e ver se a gente consegue ampliar e entender um pouquinho? Vamos lá aqui, ó, arrastando. Efetivamente, temos como consequência perca do cabelo? Sim, o cabelo pode cair. Surgimento de acne? Sim. Deformação das cartilagens, o corpo fica deformado também. Temos aqui um outro efeito, inchaço na próstata, atrofia testicular, como a gente já mencionou anteriormente, surgimento de cistos, danos no fígado, insuficiência renal. Temos desregulação hormonal ou menstrual, no caso de mulheres.
Temos aqui, deixa eu ver mais aqui, ó, crescimento de grande da massa muscular em poucos meses, diminuição do libido, enfim, tem alguns efeitos que não são tão interessantes, que são efeitos colaterais do uso dessas substâncias, tá bom? Vamos avançar? Então por que a gente faz tudo isso, professor, se não é bom? Pela pressão do corpo perfeito. Então, ó, normalmente a mídia exerce um impacto significativo nas relações sociais, podendo promover tanto a aceitação quanto a pressão estética. Então, ok, temos o corpo, temos uma estrutura física, funcionamento biológico. Dessa base, a nutrição serve como manutenção, como equilíbrio, fonte de energia. E aí, caso eu não consiga bater aquilo, eu vou e suplemento, complemento, mas mesmo complementando, o que eu quero é ficar grandão. E aí eu vou e venho com um mecanismo sintético, artificial, para manipular o meu organismo, para atingir o resultado estético que eu quero, de uma forma que é prejudicial à saúde, e simplesmente por base da imposição da mídia. Como assim imposição da mídia? Ela vende, ela lhe induz a querer ter um corpo padrão, perfeito, para determinado fim estético visual, porque ela vende e induz o que é o ideal. Mas será que é ideal, já que tem tanta consequência negativa? São esses tipos de reflexão que a gente tem que ter a partir do que se é vendido acerca do corpo ideal, do corpo perfeito, do que é ser padrão. Tá bom? Avançando. Então aqui, ó, as redes sociais e a indústria da beleza criam expectativas irreais que alimentam a insatisfação corporal e comportamentos de risco à saúde. Então é importante entender que é irreal. Na tela, deixa eu ver se é do lado, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, ó. Essa imagem aqui, ó, a substância, basicamente é um filme que retrata como o corpo é utilizado como instrumento de marketing, quando ele acaba sendo descartado por ser considerado obsoleto, feio, velho, e isso afeta principalmente as mulheres. Então, é importante a gente começar a refletir efetivamente o que é esse corpo ideal. Será que faz sentido a gente se mutilar, se machucar, se martirizar, sofrer para atingir uma expectativa que é irreal, ilusória? Estão pensando? Vamos pensando. Então aqui, ó, vamos seguindo. Então, ó, reconhecer essas influências é o primeiro passo para uma relação mais saudável com o corpo. Então a gente tem a indústria da mídia, das redes sociais, vendendo o que é o corpo perfeito. Os filtros são um grande exemplo de tipo, vamos deixar todo mundo padrão. Então, taca ali um filtro, ninguém sabe quem é de verdade, o que é verdade, o que é seu mesmo, porque a gente está nessa ilusão de tipo, tudo tem que ser perfeito. Mas o perfeito não é esse funcionamento, esse equilíbrio, o bem-estar, a saúde de fato. E a saúde é esse completo bem-estar, não apenas a ausência de doença, tem a questão emocional, social, são questões, ok? Avançando. Então aqui, como consequência, além de tudo isso, temos os distúrbios alimentares que acabam sendo mais um dos efeitos colaterais dessa pressão estética que a mídia acaba impondo. Aí aqui vem a parte da bulimia, anorexia, vigorexia. Vamos focar aqui para ver se a gente consegue dar uma sintetizada. Vamos lá, ó. A busca pelo corpo ideal pode levar a distúrbios alimentares que envolvem aspectos psicológicos, sociais e culturais profundamente entrelaçados. Nesse sentido, os distúrbios alimentares podem ser definidos como doenças psicológicas graves, caracterizadas pelas alterações profundas no comportamento alimentar. Então, se antes você se alimentava de determinada forma para obter fonte de energia, para o funcionamento e manutenção do corpo, esse é o direcionamento normal da alimentação. Mas aí, a depender do que, você passa a desregular essa forma de alimentação para poder atingir alguns objetivos que não são saudáveis. Vamos focar aqui na tela que temos alguns exemplos. Ó. Anorexia, que seria a restrição. Então, se a minha alimentação natural é comer normal, aqui eu passo a limitar a ingestão do alimento. Na bulimia, compensação. Eu comi e aí para eu tirar o sentimento de comi demais, eu vou lá e acabo
provocando vômito, que é para eu não ter aquilo dentro do meu organismo, para saciar aquela impressão de comi, mas ao mesmo tempo estou satisfeito porque eu não vou ter aquilo como um efeito energético dentro do corpo. Também temos aqui transtorno de compulsão alimentar, comer em excesso descompensadamente, ortorexia, que é já um direcionamento para uma alimentação extremamente saudável que chega a ser prejudicial, assim como a vigorexia, que é mais voltado para a construção do músculo. Então, é você querer ser monstro e cada vez maior, e gente, há alguns limites que devem ser respeitados corpóreos. Então, acaba sendo sempre esse excesso, tanto para mais quanto para menos. Basicamente isso, relacionado à alimentação aqui nos distúrbios alimentares, ok? Então aqui, diversidade corporal e aceitação e inclusão. A promoção da diversidade corporal e da aceitação do próprio corpo é essencial para prevenir distúrbios alimentares, que era o que a gente estava falando anteriormente. Ao valorizar diferentes formas de existir, podemos criar um ambiente mais inclusivo, onde as pessoas se sintam à vontade para expressar suas identidades sem medo de julgamento, promovendo assim um bem-estar coletivo. A verdadeira maturidade corporal reside em dissociar a autoestima da aparência e reconhecer o corpo em sua integralidade, um organismo biológico, complexo, uma expressão da nossa história e, acima de tudo, a base da nossa existência. Cuidar dele é um ato de respeito e não de obediência a padrões externos. Ou seja, cuidar do corpo é mais do que o fim biológico, mas também não é para suprir os interesses externos. É sempre dentro de uma construção de entender e respeitar quem você é. Ok? Compreendeu? Não compreendeu? Compreendeu, sei. Se não compreendeu, vamos fazer uma questãozinha só para a gente ver se estamos alinhados. Vamos lá, foca na tela. Então aqui, questão 1. O doping esportivo é a utilização por um atleta de substâncias para melhorar sua performance de uma forma artificial. Atualmente, os jornais publicam escândalos envolvendo técnicos e atletas pegos no exame antidoping durante competições esportivas internacionais. O uso ilícito de substâncias, medicamentos e hormônios como artifício para ganhar competições esportivas é muito antigo e já acontecia nos Jogos Olímpicos da antiguidade. Ao longo dos anos, esse tipo de artimanha tem se sofisticado, ao mesmo tempo em que os fármacos são aprimorados para passarem despercebidos nos exames de urina e de sangue feitos nos atletas. Os próprios métodos de detecção também se sofisticam. Esse texto leva a uma reflexão ética sobre o doping ao abordar. Então aqui a gente só quer entender, o doping, ele aborda o quê? A gente, dentro da aula, dentro dessa composição, a gente entendeu que às vezes a gente busca criar artifícios. O que seria artificial? Artifício, mecanismo artificial para atingir alguns resultados. Isso é o uso de, não estou lembrando, isso, anabolizante. Então a gente já sabe que é alguma coisa nesse sentido. Então vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A, visibilidade midiática dessa temática. Então o texto leva uma reflexão ética sobre o doping, visibilidade midiática da temática. Então aqui a gente só está abordando o tema da mídia dentro desse contexto? Não sei, hein? Vamos ver. B, resultado dos exames feitos com os atletas. Qual é a reflexão efetiva que a gente quer? O texto ele problematiza o quê? Será que é só essa questão do resultado? Vamos ver. C, melhoria da performance de forma ilegal. Olha, ele falou no texto que as pessoas buscam utilizar os anabolizantes como um instrumento artificial para obter alguns resultados, e esses resultados não vão ser naturais. Não sei, provavelmente, hein? Vamos avançar. D, história do esporte desde a Grécia Antiga. Não vejo dentro do texto uma correlação com historicidade. E, por fim, A é aprimoramento das substâncias presentes no corpo. A gente sabe que o anabolizante, ele é sintético, ele é externo, ele é artificial, não é uma produção natural. O hormônio é natural, mas aqui nesse caso não é natural. Então, qual é a nossa alternativa correta? Isso, melhoria da performance de forma ilegal. Por quê? Foca em mim. Porque aqui o texto ele dava esse indicativo de utilização de substâncias para obter resultados, são substâncias artificiais, para obter resultados
que vão além do normal e aí a mídia acaba divulgando os resultados que são ilegais. Basicamente é isso, ok? Vamos fazer uma recapitulação rapidona para a gente tentar sintetizar os conhecimentos? Vamos lá. Então, como a gente já mencionou, temos aqui o corpo como identidade, que aí é acerca de expressão de quem somos, o aspecto cultural, a relação com a mídia. Então, dentro do corpo nós temos esse direcionamento da identidade a partir daquilo que a gente compreende. Só que a gente já sabe que o corpo vai além do biológico. E aí, dentro do aspecto nutricional, temos os outros tópicos, que são o quê? Suplementação, que é a complementação, por exemplo, o bendito do whey, nutrição corporal saudável, já que é aspecto da alimentação, vamos grifar aqui, alimentação, os anabolizantes, tem um grande disclaimer aqui, que é a imitação, no caso aqui do principal hormônio, seria a testosterona, e aí é importante a gente fazer toda essa abordagem para entender que os corpos são diversos, então essa padronização ela é ilusória. Então aqui ó, é entender a diversidade corporal e a aceitação. Aí tem a valorização do corpo, tem o cuidar do corpo, o respeito ao corpo, e aí tem uma breve atenção aos distúrbios alimentares que são consequências e efeitos dessa cobrança e mecanismos para obter esse resultado. Beleza? Tranquilo? Deu até fome, né? Eu vou seguir por aqui suplementando o conhecimento máximo que eu posso colaborar com vocês. Então nos vemos numa próxima oportunidade. É isso. Bye, bye. Cheers!